Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse sujeito aqui que tem história pra contar, na verdade. Aconteceu uma parada bem interessante, um pequeno detalhe, vamos dizer assim, né, no último capítulo aí de Shumatsu no Valkyrie, que pode ter revelado que vamos ter uma continuação no futuro, tá? Não duvidem dessa possibilidade a partir de agora, porque realmente abriu-se as porteiras. Tem uma grande possibilidade aí que foi revelado nas entrelinhas, nos detalhes aí, pelo menos pelo que eu observei, beleza? Isso aqui vai ser um vídeo de teoria, vou deixar como teoria, vai, porque não posso cravar 100% aqui, mas me parece bastante encaminhado, tá? Que nós vamos ter uma continuação de Shumatsu e o responsável pode ser esse sujeito aqui e o seu tesouro aí, né, sagrado. Bom, mas vamos falar isso com calma. Antes de mais nada, não esqueça aí de ajudar o canal, se inscrevendo, deixando um like, comentário, hypem o vídeo aí quem puder. Quem puder também pode ajudar aí de outras maneiras, como por exemplo através do LivePix. Tem aqui essa chavinha aqui do LivePix. O QR Code, pelo que eu vi, não estava funcionando, então eu tirei e coloquei só a chavinha aqui, beleza? E quem quiser vai estar ajudando bastante aí o canal, beleza? Qualquer doação vai estar ajudando bastante aí aqui, beleza? Muito obrigado. Temos também os membros que estão aparecendo aí durante todo o vídeo também, um salve para os membros e também link da Shopee na descrição, beleza? Muito obrigado, vamos lá, vamos começar aqui a falar sobre o caos e o nada. Pois é, cara, isso aqui tem um potencial bem interessante, tá? Por quê? No capítulo anterior de Shumatsu no Valkyrie, capítulo 98, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, nós tivemos algumas explicações interessantes, por exemplo, de como funciona esse lance aí de o que o Odin está planejando ali, né, nessas ideias malucas dele aí de ser um primordial e ter sido selado, mas ele conseguiu escapar, etc e tal. Ele quer voltar ativo aí com a galera dele, enfim. E é comentado, né, brevemente sobre como funciona a divindade desses deuses, né? No caso, quem dá a explicação é o Nostradamus, né? E basicamente o Nostradamus ele fala o seguinte, né? Que os deuses tinham colocado suas divindades nos seus equipamentos ali, né? Os seus tesouros sagrados ali, né? Cada primordial colocou ali em algo referente a ele, né? Ok. E aí o Caos colocou nos braceletes, né? A divindade dele. Só que o interessante é que o Nostradamus ele comenta o que representa a divindade de cada um desses primordiais. E é aqui que está o pulo do gato. Porque a divindade de cada primordial representa um plano aqui em Shumatsu no Valkyrie. Isso não é coincidência. Se liga só. O Odin, que era o deus criador, né? Ele tem a divindade referente ao paraíso. Literalmente onde estão as almas e os deuses. Literalmente o céu, tá ligado? O Satanás, que era literalmente o senhor do submundo, ele tem o submundo como a sua divindade. Ou seja, tá na lista, tá funcionando até então, né? Então aquele crânio dele lá, aquele elmo dele, funciona como tendo aí a divindade referente ao submundo. O Ymir, que é um gigante, forte, força bruta, raçudo, né? O colar dele tem a divindade referente à terra. E olha só, paraíso, submundo e terra, né? Nós já vimos esses três elementos em algum outro lugar, né? Que no caso aí foi quando a gente falou lá sobre os planos que existem, né, em Shumatsu no Valkyrie, a gente descobriu lá que existe o céu, existe o submundo e existe a terra, né? Inclusive Niflheim foi o último que a gente descobriu, né? Porque até então a gente não sabia que se existia o inferno de fato ou não, né? Porque os deuses que seriam do submundo, eles estão todos lá no céu. Eles não estão no submundo, né? Meio bizarro essa parada, mas é meio que assim que funciona em Shumatsu, né? Meio doidão. Enfim, você tem poucos deuses ali que realmente mandam lá na região de baixo de verdade, né? O Hades é um, aparentemente o Emadaio, né? Também é outro. Enfim. Só que o Caos, ou Chaos, né? Também como tá o nome dele aí, a divindade dele representa o nada. E isso é meio bizarro, porque literalmente não existe o nada em Shumatsu no Valkyrie. Ou será que existe? Aí o bicho pega. Indo a fundo nessa história, o bicho pega pra caramba, tá? Eu dei uma olhada, né, em Shumatsu no Valkyrie e eu descobri um padrãozinho.
né, que os personagens usam bastante até, recorrente na história de Shumatsu, que é a palavra Niflhel, beleza? Que basicamente, na história nórdica normal, na mitologia normal, né, Niflhel seria um lugar abaixo de Hel, seria tipo o nível mais baixo que tem, tá ligado? Então, tipo assim, se você é uma pessoa má, principalmente, né, tá nas Eddas Poéticas isso, né, as pessoas que são más, elas vão parar em Niflhel, tipo, lá embaixo mesmo, tá ligado? Vai parar no porão lá de Hel, tá ligado? Uma doideira. E qual que é a ideia? É uma punição isso, né? Uma punição você ficar nessa região, né? E, aparentemente, aqui em Shumatsu no Valkyrie, essa região de Niflhel, né, é traduzido como o que acontece quando as pessoas morrem no pós-vida, tá ligado? Então, por exemplo, a primeira explicação, inclusive, é lá quando o Lubu e a Hengris acabam falecendo, né? E o exército do Lubu também, né? No caso, a Brunhilde comenta, né, que eles vão para Niflhel, né? Eles deixam de existir no plano de reencarnação, né, normal da vida. Ou seja, em algum momento essas pessoas passam pelo ciclo ali, né? Mas, no caso, se elas virarem pó lá no paraíso, não tem volta. No pós-vida você já era se você morrer, né? Então você vai pra lugar nenhum. E a descrição deles de lugar nenhum seria Niflhel, sacou? Só que tem uma pegadinha aí. Por quê? Não temos um outro plano. Então, a representação das pessoas desaparecendo em Niflhel é simplesmente os caras virarem pó e ficar por isso. Tipo, você virou pó, vai ficar aí, sua poeira vai ficar vagando aí no vácuo do espaço e tu foi de Thanos e vai ficar por isso. Valeu! Não tem como trazer de volta. Inclusive porque a pessoa tá fora do plano de reencarnação. Faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido pra você? Faz, né? Acho que faz. Enfim, inclusive tudo isso foi dito em Shumatsu no Valkyrie, tá ligado? A questão de você sair do ciclo de reencarnação, de não poder ressuscitar as pessoas, tudo isso foi falado nas entrelinhas de Shumatsu no Valkyrie, enquanto foi rolando a história. E a gente tá aceitando. A gente tá aceitando, porque até então a história parece estar fluindo muito bem, né? Do jeito que foi estabelecido lá no início. Mas tem um problema agora. Porque com o advento dos deuses primordiais, e principalmente a explicação de como eles eram, quem eles eram exatamente, né? Isso dá uma mudada. A história de Shumatsu, que a gente achou que conhecia, na verdade não conhecíamos nada. Existe uma história totalmente não contada em Shumatsu no Valkyrie. E tendo isso de base, o que impede, por exemplo, que tenha um outro plano que nós não conhecemos? Inclusive vale citar que o inferno mesmo, né, o Niflheim, o reino de Hel, a gente não conhecia quando começa a história. Tá ligado? Tipo, a gente não viu aquele lugar. A gente sabia que existia a Terra, sabíamos que existia o paraíso e as divindades que representariam o submundo, eles estão ali na plateia e tal, né? Tem alguns lutando, né? Como é o caso do Hades, acaba aparecendo lá mais pra frente na história e tal. Então, assim, mas o local mesmo a gente só conhece depois, entendeu? Inclusive a gente vê algumas coisinhas, né? Como, por exemplo, o Hércules. Ele consegue domesticar lá o Cerberus, domar, né? No caso, domesticar não, mas domar os Cerberus para usar de poder, por exemplo, né? O Cerberus era uma criatura que tinha lá no submundo. Mas até então, a gente não viu muita coisa de lá como realmente era o local, né? Então, ao longo da história de Shumatsu, é que a gente foi realmente entendendo o que era esse outro plano, saca? Mas esse plano aqui do nada, tecnicamente não existe, entende? Meio bizarrão. E, pô, os 4 da Yggdrasil, aparentemente, a divindade deles, cada um deles representa algum plano. Então, o nada deve existir em algum lugar. E a gente só não conhece, entende? Tem uma teoria interessante, inclusive, falando sobre isso daí, que pode corroborar e pode desmistificar, né, a ideia de ter um plano real agora, neste momento, né, um plano extra aí que a gente não conhece. Por quê? O nada normalmente precede a criação. Então, tipo, no início não havia nada, aconteceu tal coisa e o universo foi se moldando lá. Os deuses foram fazendo o universo lá em suas respectivas mitologias. Basicamente isso. Só que o que acontece, né? Aqui em Shumatsu no Valkyrie, a gente tá vendo que essa galera da Yggdrasil, de todos que estavam lá, o proeminente, o cabeça da história, é o Odin. Isso fica bem claro na história. O Odin é o cara que até orientava os outros também. Ele tomava a decisão final também pelos outros, tá ligado?
A gente não tem ideia se realmente ele era o mais forte do grupo, tem essa daí. Mas ele era o cabeça, tá ligado? Do pessoal ali. Ele tomava decisões ali, tinha um veto, vamos dizer assim, na decisão final da galera, entende? E o pessoal seguia ele, inclusive, né? Com aquela ideia lá de jogar sua divindade pra fora, nas armas e tal. Foi um negócio feito ali de última hora que o Odin, ó, vamos meter o pé daqui então, né? Os caras estão prendendo a gente, vamos meter o pé daqui, né? Enfim. E no caso aqui, né, do caos, né? Pô, não faria muito sentido o nada representar antes, porque o nada viria antes dos 3 planos. Então, tecnicamente, o nada seria muito maior do que o paraíso, do que o submundo e do que a Terra. E a conta não fecha. Um personagem coadjuvante da história do Odin não poderia ser maior do que ele, tá ligado? Então, provavelmente, é de igual para igual. Se é de igual para igual, esse plano tá em algum lugar que a gente não tá vendo. Ele tá em algum lugar. Ele tem que estar em algum lugar, entende? Então, tipo, faz sentido do ponto de vista da representação de cada um ali, né, do jeito que o Nostradamus está falando, pelo menos, né? Lembrando que é do ponto de vista dele, inclusive, que a gente está vendo a história, né? Com o conhecimento que ele adquiriu estudando essa parada lá, enquanto espionava o Odin, etc e tal, né? Então, assim, a ideia aqui é que realmente dá a entender de que ele representa realmente um outro plano que não foi falado ainda aqui em Shumatsu no Valkyrie, tá? E aí é que vem o pulo do gato. Porque é perfeitamente plausível, uma vez que isso se torne realidade, né? Que esse plano tem algum destaque no futuro. Porque, pô, Shumatsu tá acabando já, gente. Não teria por que você entrar nesse balaio aí de mostrar um 4º plano nessa altura do campeonato. Não tem porquê, tá ligado? Tipo, dane-se, tá ligado? A menos que você realmente vá usar esse outro plano. E aí, como eles poderiam usar esse outro plano? Ah, irmão, aí é que o bagulho fica doido. Vocês estão ligados que há um tempo atrás, né, o Memura, né, que é o criador aí, principal aí de Shumatsu, né, ele teve uma conversinha aí com o criador lá de Mahotaizen, né, há um tempo atrás. E eles conversaram bastante aí sobre as suas histórias, né, que eles têm algumas coisas ali que batem, né, até porque Mahotaizen começou ali seguindo na rabeta ali de Shumatsu, né, mas depois eles foram se divergindo um pouquinho em certos pontos. Mas quem sabe talvez a ideia deles não seja se inspirar um no outro em alguns pontos. Pode ser um caso interessante aqui desse novo plano. Poderia ser um plano onde nós teríamos aqui talvez ou o retorno dos personagens que morreram, né, que ficaram para trás aí no torneio, ou ainda novas ameaças que têm poderes baseados nos que ficaram para trás. Também uma possibilidade, né? Que vai de encontro com o que a gente vê lá em Mahotaizen, por exemplo, com os pecados capitais, né? A gente tem a expectativa lá de que ou eles vão ter o poder, né, individual de mais de um personagem, né, que já apareceu na história, ou eles vão ter um poder novo baseado na mistura, vai fazer um mix lá de poderes lá que vai dar um poder totalmente novo em cada um dos pecados, né? Pode ser que isso aconteça aqui em Shumatsu, entende? E aí é muito louco, né? Porque, pô, quem seria a ameaça nova, né? Quem seriam os desafiantes desse pessoal que vai lutar? Será que os humanos lutariam ao lado dos deuses? Ou será que só os deuses lutariam, né? Seria tipo o apocalipse dos deuses que tá rolando agora, né? Será que eles vão fazer uma trégua ali? Tipo, os humanos e os deuses iriam se acertar ali e, tipo, iam colocar cada um ali, né? Ia ser muito louco, cara. Ia ser muito legal, inclusive, né? Talvez até, inclusive, esses deuses que estão aparecendo aí no Apocalipse dos Deuses, né, Kamigami no Apocalipse, pode ser que esses deuses apareçam aí também nessa parte, né, que venha a ter se tiver, né, se a teoria aqui estiver correta, né. Bem louco essa parada, né, bem louco. E assim, eu particularmente, pra mim tá muito bem encaminhado já essa história, tá, eu só tô trazendo aqui como teoria, porque também eu não sou otário, né, eu sei que Shumatsu tende a às vezes enganar muito a gente, né? Inclusive vale citar, né, que justamente ao longo da história de Shumatsu, muita coisa que a gente achava que era o normal na história dos personagens acabou não sendo, né? Então essa parada aqui do nada pode ser bem maior do que eles estão falando aqui na verdade. Esse detalhezinho aí pode ter feito toda a diferença no futuro de Shumatsu pra gente, sabe? Porque no mangá de Shumatsu eu acho que não vai ter espaço para mais coisa. Eu acho que tipo, vai acabar o torneio, vão resolver aí a parada final do Odin e vão deixar um gancho para um outro mangá que vai vir depois. Eu acho que não vai ter
tipo, continua neste Shumatsu no Valkyrie. Vão fazer algum spin-off, alguma continuação maluca de Shumatsu pra mim. Pra mim tá bem encaminhada essa parada aí. Porque vai ser algo diferente realmente. Uma nova ameaça vai ser outra parada, pô. Ragnarok era entre os deuses e os humanos ali. A treta era a gente e eles ali, né? Agora seria alguma coisa nova, né? Algo diferente. Então faz sentido que seja um outro mangá à parte, realmente. Faria sentido, né? Que fosse assim. Então... cara, se tiver qualquer outra coisa relacionada a um nada essa altura do campeonato, qualquer coisinha, eu vou vir aqui e vou cravar, tá? Eu vou vir aqui e vou cravar. Porque, cara, isso foi muito do nada. Os caras deixar simplesmente que a divindade de cada deus primordial da Yggdrasil representa um plano e você tem um quarto plano ali sobrando, dando sopa, é meio bizarro. É meio bizarrão, tá? Bem doido mesmo. Mas, enfim, né? Isso aqui é o que eu tenho pra falar hoje. A gente, semana que vem, falar mais coisas aí sobre essa história aí das divindades. Porque, olha, tem história pra contar pra caramba. Mais do que eu esperava, sinceramente. Mas, enfim, comentem aí. Vocês acham que realmente vai ter uma continuação? Vocês acham que isso aí é motivo suficiente pra cravar que vai ter uma continuação? Ou vocês estão que nem eu aí, estão esperando mais alguma coisa aí só pra chegar e falar, ó, gente, é isso. Temos uma continuação em Shumatsu. Enfim... Comentem aí os comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem, deixem um like, comentem, hypem o vídeo, não esqueçam aí, ajudem através do LivePix, ou se tornando membro aí, ou também comprando produto pela Shopee, beleza? Pelo link na descrição. Muito obrigado, valeu nerds, fui!